Vamos lá, senhores, vamos dar continuidade aí à nossa correção, o nosso primeiro simulado de direito constitucional sobre o tema poder legislativo e poder executivo. Nós vamos finalizar a correção do nosso simulado nesse bloco e vamos partir aí de onde nós paramos, questão 49. Vamos lá, olha só. Sobre medida provisória. Sobre medida provisória, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, assinale a afirmativa correta. Então vamos lá. Não é permitido aos chefes do Poder Executivo dos Estados-membros editarem medidas provisórias, ainda que seja observado o conjunto de regras básicas do processo legislativo posto no texto constitucional de 1988. Pessoal, olha só, presta atenção. O que eu te ensinei? A medida provisória, ela pode sim, tá? Ser editada aí por chefes do Poder Executivo dos Estados-membros, ou seja, governadores, né? Só que para isso, a medida provisória ela precisa estar prevista na Constituição Estadual, não é isso? Como espécie normativa. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, Estado de Goiás, na Constituição do Estado de Goiás, se tem a previsão de medida provisória, né, editada aí por parte do governador de estado, isso aqui o STF entende que não há vedação alguma, desde que, cuidado, desde que seja observado as regras básicas, tá, apresentadas no texto constitucional. O que nós vimos? Para que serve medida provisória? O chefe do Poder Executivo, diante de uma situação de urgência e relevância, ele edita aí, né, uma medida provisória. E essa medida provisória, o nome já fala, medida provisória. Ela já passa a produzir efeitos jurídicos já de imediato, não é isso? Só que ela tem um prazo de validade, né, para ela. Então, seguindo as regras básicas da Constituição Federal e estando previstas na Constituição Estadual, não há empecilho algum dos chefes do Poder Executivo dos Estados-membros estarem aí editando medida provisória. Então, a alternativa A está errada. Os requisitos constitucionais legitimadores da edição de medida provisória, quais são os requisitos constitucionais? Que nós também chamamos de condição de admissibilidade, urgência e relevância, tá? Então, medida provisória só pode ser adotada diante de uma situação de urgência e de relevância. Então, vamos lá. Os requisitos constitucionais legitimadores da edição de medida provisória não podem, em nenhuma hipótese, ser submetida ao crivo do Poder Judiciário, por força da regra da separação dos poderes. Presta atenção aqui no que eu vou te explicar, olha só. Vem cá. O que acontece? A medida provisória, ela é de competência, a edição dela é de competência privativa aqui do chefe do Poder Executivo. Então, no âmbito aqui da União, nós estamos falando do presidente da República. Beleza. Quando é que o presidente da República ele pode editar medida provisória? Tem que ser diante de situação de urgência e cumulativo, tá? Relevância. Só que a questão é a seguinte: quem é que define se a situação é de urgência e de relevância? Isso aqui, cuidado, é um ato, né, discricionário do chefe do Poder Executivo. Então, ele, diante de uma situação ali, achando que é urgente e que é relevante, a priori, tá? Isso aqui, essa definição de urgência e relevância é do próprio chefe do Poder Executivo. O que acontece, senhores? Nós vamos aprender isso em direito administrativo, fica tranquilo. Mas olha o que você tem que tomar muito cuidado aqui, ó. O Poder Judiciário, ele pode realizar controle de ato administrativo? Ou seja, vamos imaginar aqui, o presidente da República agiu, né, na condição de chefe de governo, chefe de Estado, para te realizar um ato administrativo. Tudo bem. O Poder Judiciário ele pode controlar, ele pode fiscalizar, né, agir em face desse ato do Poder Executivo? Cuidado. Por quê? Porque eu tenho duas formas de controle. Eu tenho controle de mérito. O que é isso? O ato, ele é legal, tá? O Poder Judiciário não estaria analisando a legalidade do ato.
Ele estaria analisando a conveniência e a oportunidade, ou seja, o conteúdo do ato, certo? E eu também tenho controle de legalidade. Aí aqui sim, o Poder Judiciário estaria analisando se o ato fere ou não a lei, né? Ou a Constituição. Beleza. O que acontece aqui? Prestem atenção no que eu vou te falar, a gente vai aprofundar esse direito administrativo. O Poder Judiciário, eu já expliquei isso para vocês nas aulas, o Poder Judiciário ele não pode realizar controle de mérito, conveniência e oportunidade em face dos atos aqui do Poder Executivo, porque senão ele estaria violando a separação de poderes, tá? Então imagina o seguinte, o presidente acha que é oportuno para realizar tal ato, e ele tem competência para isso, ele não está ferindo a lei, ele vai lá e realiza. Pode o Poder Judiciário falar, ó, presidente, você não está ferindo a lei, mas eu acho que não é o momento adequado. Ué, Poder Judiciário, então você vem aqui e administra, não é isso? Porque assim, se eu não consigo trabalhar sem você dar pitaco, aí fica difícil, é melhor deixar você julgar, exercer a função jurisdicional e também administrar. Por isso que o Poder Judiciário, ele não analisa, ele não realiza controle de mérito. Agora, cuidado, outra coisa é o controle de legalidade. O controle de legalidade pode sim, na verdade deve ser feito pelo Poder Judiciário diante de ato administrativo, seja do Poder Executivo ou não, tá? Então, às vezes eu tenho um ato ali do presidente, por exemplo, que é um ato que não é que eu esteja analisando se ele é oportuno. Pô, eu acho que é legal você realizar esse ato agora ou espera mais um pouco. Não, ele está analisando agora, o Poder Judiciário, se aquele ato está ferindo a lei. Aí, cuidado, controle de legalidade, o Poder Judiciário pode sim. Por que eu estou falando isso? A medida provisória, ela é de competência do Presidente da República, mas ela não deve ser utilizada de forma indiscriminada. A medida provisória, ela tem requisitos constitucionais previstos na Constituição, que é o quê? Adote medida provisória diante de situação de urgência e relevância. Se não está diante de uma situação de urgência e não está diante de uma situação de relevância, tá? Se isso aqui é claro e notório, que não tem nada de urgente, não tem nada de relevância para que você, presidente, tenha adotado essa medida provisória, você está ferindo a Constituição, certo? Se você está ferindo o ordenamento jurídico, aí sim o Poder Judiciário pode intervir. Por quê? Porque ele não está analisando o mérito, ele está analisando a legalidade. Deixa eu dar um exemplo verídico para vocês disso aqui. Nós tivemos uma medida provisória, não estou entrando em aspecto político, tá? O que eu estou falando aqui aconteceu, é técnico para você poder entender. O atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele editou uma medida provisória com qual intuito? Era trocar o mobiliário dos ministérios. Ele queria trocar os móveis dos ministérios. E ele editou a medida provisória para isso. O que o STF falou? Falou, não, presidente, aí não dá. Deixa eu te falar. Medida provisória é bagunça. Medida provisória é para algo urgente e relevante. Existe urgência? Ou aconteceu algum fenômeno natural que os ministérios não têm mais cadeira, quebrou tudo, estragou tudo? É essa a situação? Não. Se o senhor quer trocar, fazer uma reforma ali, trocar os móveis, etc., tudo bem, mas não por medida provisória. Isso aqui não tem nada de urgente, isso aqui não tem nada de relevante. Entenderam? Quando diz respeito aos requisitos de urgência e relevância, que são requisitos constitucionais, eles são claros e notórios, o STF já entendeu que o Poder Judiciário pode sim intervir porque ele não estará realizando controle de mérito, ele estará realizando controle de legalidade. Tranquilo até aqui? Beleza? Então olha a questão. Os requisitos constitucionais legitimadores da edição de medida provisória, que é a relevância e urgência, não podem em nenhuma hipótese serem submetidos ao crivo do Poder Judiciário por força da regra da separação dos poderes? Errado. Pode sim. O controle de legalidade pode sim ser realizado pelo Poder Judiciário. Tá ok? C. Não é cabível o controle de constitucionalidade da medida provisória para a comprovação do desvio de finalidade ou abuso de competência normativa do chefe do Poder Executivo. Cuidado, senhores, eu posso sim ter controle de constitucionalidade em face da medida provisória. Tanto é que esses requisitos de relevância e urgência são requisitos constitucionais. E se eu estiver diante de uma situação em que eu não estou respeitando esses requisitos, ou seja, estou editando, eu, presidente da República, estou editando uma medida provisória para algo que não tem nada de relevante, não tem nada de urgente, eu estou sim ferindo dispositivo constitucional e isso
possibilita aí o controle de constitucionalidade, tá? Então aqui a questão está errada porque não é cabível o controle de constitucionalidade? É sim cabível o controle de constitucionalidade. Beleza? Alternativa D. A conversão de medida provisória em lei com absorção de conteúdo não torna prejudicado o debate sobre o atendimento dos pressupostos de admissibilidade. Deixa eu te explicar isso aqui, presta bem atenção. Olha só, o que acontece, senhores? A medida provisória, ela funciona da seguinte forma, vamos lembrar? Rapidamente, lembrando que nós trabalhamos isso nas aulas. Se você não assistiu, por favor, vá lá e assista. Lá eu explico com detalhes, aqui eu vou só te lembrar, tá? Vem cá, quando o presidente da República ele edita uma medida provisória, o que ela tem de especial? Essa medida provisória, o nome já fala, medida provisória, significa que ela tem prazo. Só que o grande segredo dela é que a medida provisória só pode ser utilizada diante de urgência e relevância. E diante de urgência e relevância, quando o presidente edita a medida provisória, essa medida provisória, ao contrário de projeto de lei, essa medida provisória, ela já de imediato, imediatamente, ela já começa a produzir efeitos jurídicos. Então, olha só, o presidente editou a medida provisória? Editou. Essa medida vai ser analisada pelo Congresso Nacional? Vai. Ela vai ser analisada pelo Congresso Nacional. Só que, diferentemente de um projeto de lei, antes dela já ser analisada pelo Congresso Nacional, ela já está produzindo efeitos. Um projeto de lei, senhores, ele só vai produzir efeitos lá na frente se ele for aprovado pelo Congresso Nacional e esse projeto de lei for transformado em lei. Concorda comigo? Então a medida provisória ela já produz efeitos de imediato. Aí chegou lá no Congresso Nacional, vamos imaginar que o Congresso olhou e falou assim, cara, perfeito, gostei, vou aprovar essa medida provisória. Quando isso ocorre, nós aprendemos que essa medida provisória ela será convertida em lei. Né? Ela vai ser convertida em lei ordinária. Então aquela medida provisória, quando ela é aprovada pelo Congresso, ela vai ser transformada em lei. Isso aqui é a conversão. Aí vem cá, olha o que a questão está falando. A conversão de medida provisória em lei, então significa que ela foi aprovada, não é isso? E ela foi convertida em lei ordinária. Perfeito? A pergunta é, a conversão de medida provisória em lei com absorção de conteúdo não torna prejudicado o debate sobre atendimento dos pressupostos de sua admissibilidade. Pessoal, o que é isso? Pressupostos de admissibilidade? O que é isso aqui? Senhores, são os requisitos constitucionais que eu te ensinei. Relevância e urgência. Olha só que interessante. Essa medida provisória, ela foi editada. Aí ela foi lá para o Congresso e o Congresso aprovou. Aí ela se transformou em lei. Aí a pergunta é, agora que essa medida provisória foi convertida em lei, eu tenho que discutir sobre relevância e urgência? Eu posso discutir sobre relevância e urgência dessa medida provisória? Agora é tarde demais. Isso aqui deveria ter sido discutido aqui no Congresso Nacional. Se a medida provisória já foi convertida em lei, agora não tem mais o que discutir relevância e urgência, porque agora eu não estou mais diante de uma medida provisória, agora eu estou diante de uma lei. Essa medida provisória virou uma lei. Ela era uma lagarta que virou uma borboleta. Então agora que essa medida provisória é lei, você vem discutir sobre relevância e urgência, devia ter analisado isso lá quando o Congresso Nacional estava decidindo se iria aprovar ou não a medida provisória, iria converter ou não ela em lei. Agora que converteu em lei, deixa para lá se é relevante ou urgente, porque ela já foi transformada em lei, já foi convertida em lei. Então por que essa questão está errada? A conversão de medida provisória em lei, com absorção de conteúdo, não torna prejudicado o debate sobre os pressupostos de admissibilidade, torna sim prejudicado, porque se ela já foi convertida em lei, não tem mais o que discutir sobre relevância e urgência. Entenderam? Então ela torna assim, a conversão dela em lei torna assim prejudicado, não faz mais sentido, né, esse debate sobre os pressupostos de admissibilidade, que nada mais são do que relevância e urgência. Tranquilo? Beleza. Então, só pode ser a alternativa correta a letra E. Vamos ver? A medida provisória não revoga a lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório precário. Vamos lembrar disso aqui? Prestem atenção. Tá correto, tá? Por quê? Olha aqui, ó.
Presta atenção aqui comigo. O que acontece? Vamos imaginar o seguinte cenário. Eu tenho aqui uma lei, tá? Tem uma lei ordinária, por exemplo, que está vigorando. Vamos imaginar que eu tenho uma lei falando que o salário mínimo está no valor de R$ 1.500. Beleza, tranquilo. Aí o que acontece? O presidente da República, diante de uma situação, nós tivemos uma crise econômica no país mundial, absurda, fez com que as coisas elas se triplicassem de preço. E as pessoas que estão ganhando R$ 1.500, que é o salário mínimo atual, de acordo com essa lei, elas não conseguem nem sobreviver. Elas não conseguem nem sobreviver uma semana, tá? Com o valor atual das coisas, principalmente da alimentação, por exemplo. Com isso, diante dessa situação de relevância e urgência, o presidente da República editou uma medida provisória alterando o salário mínimo para R$ 4.000. Um exemplo. Beleza. E aí? Como é que eu faço nessa situação aqui? Essa medida provisória, ela está revogando essa lei? Aí é que está a questão. Não. Por quê? Porque essa medida provisória, o nome já fala, ela é uma medida provisória. Eu só vou decidir se ela vai ser aprovada e aí ela é convertida em lei lá na frente, se o Congresso Nacional aprovar. Porque se o Congresso Nacional não aprovar, ela perde a sua eficácia. E aí essa medida provisória, como o nome já fala, provisória, ela deixa de existir. Aí se ela deixar de existir, porque ela não foi aprovada, quem volta a valer? A lei que anteriormente tratava do assunto. Então olha que interessante, o que uma medida provisória ela faz? Ela não revoga a lei anterior que tratava da matéria que ela está tratando agora. Ela não revoga, ela só suspende. Aí se ela for aprovada aqui pelo Congresso, e aí ela é convertida em lei, aí sim, ao ser convertida em lei, aí não é mais algo provisório. Se ela foi convertida em lei, aí ela automaticamente está revogando a lei anterior. Se ela for rejeitada, ela deixa de existir, ela perde eficácia, e a lei anterior que estava suspensa volta, retorna a produzir efeitos jurídicos. Não é isso que a gente aprendeu? Então, olha lá, a medida provisória realmente não revoga a lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Tranquilo? Questão 49, alternativa E. Vamos para a próxima. O presidente da República apresentou projeto de lei com o objetivo de disciplinar determinado aspecto da propriedade de unidades imobiliárias conjugada com o uso de áreas comuns. Tá. A proposição legislativa foi aprovada no âmbito das comissões competentes da Casa Legislativa Revisora e, a partir de iniciativa de um grupo de parlamentares, na forma regimental, foi encaminhada a plenário para deliberação. Em razão do adiamento da manifestação do plenário para a semana subsequente àquela inicialmente marcada, o chefe do Poder Executivo editou medida provisória disciplinando a temática, o que gerou críticas junto a lideranças partidárias. Vamos ver o que ele está falando disso aqui. Lembra que eu te ensinei que existem algumas situações em que eu não posso, eu, presidente da República, o chefe do Poder Executivo, eu não posso editar medida provisória? Uma delas é a seguinte: quando eu tenho uma matéria, um assunto, um tema, que ele era assunto de um projeto de lei, só que esse projeto de lei, ele já foi aprovado. Ele está dependendo somente da promulgação e da publicação. Então significa que esse projeto de lei, cuidado, ele já foi aprovado. E quando eu falo que o projeto de lei foi aprovado, ele foi aprovado na casa iniciadora, e na casa revisora. Ele já foi aprovado. Se o projeto de lei já foi aprovado nas duas casas e ele só está dependendo de promulgação e publicação, não pode o presidente da República malandramente vir aqui e editar uma medida provisória, estabelecendo, tratando sobre o mesmo assunto, estabelecendo as mesmas regras desse projeto de lei. Tá? Não pode fazer isso. Por quê? Presidente, o senhor não pode
lembrando que, perdão, tá? Antes da promulgação aqui, desculpa, eu tenho a deliberação executiva, né? Se é lei, eu tenho deliberação executiva, que é o quê? Sanção ou veto do presidente. Olha só que interessante. O projeto de lei já foi aprovado. Câmara e Senado, casa iniciadora e revisora. Perfeito. Agora ele está em qual fase? Ele está dependendo só da sanção e do veto do presidente. Correto? Ele está dependendo da sanção e do veto do presidente. Aí o presidente, o que ele deveria fazer? Ele deveria, se ele concorda com aquilo, ele deveria sancionar. Se ele sancionar, promulga, publica, acabou. Só que aí o presidente, olha a malandragem dele. O presidente, ao invés, ele gostou tanto daquele assunto que ele falou assim, cara, esse projeto de lei é muito bom. Eu queria que ficasse no meu legado esse tema. Já sei, eu vou segurar aqui a sanção, porque eu tenho 15 dias úteis para sancionar, e eu vou fazer o seguinte, eu vou editar uma medida provisória com esse mesmo tema, tratando desse mesmo assunto, dessa mesma forma que esse projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso Nacional, pela Casa Iniciadora e pela Casa Revisora. Porque se eu fizer isso, vai parecer que eu é que tive a ideia, eu é que fiz o negócio acontecer. Não pode fazer isso, por quê? Porque a Constituição, ela veda que o presidente da República edite medida provisória quando a matéria já foi aprovada pelas casas, já foi aprovada pelo Congresso Nacional e está dependendo somente de sanção ou veto presidencial. Ué, presidente, para que você vai editar medida provisória já foi aprovado pelo Congresso? Basta o senhor sancionar. Agora o senhor está querendo roubar o trabalho dos outros, né? E levar ali a fama por aquilo que o senhor achou que foi interessante. Agora, você entendeu que ele não pode fazer isso? Agora, cuidado. Olha a questão. O presidente apresentou o projeto de lei com o objetivo de disciplinar determinado aspecto da propriedade, beleza, tranquilo. A partir de iniciativa de um grupo de parlamentares, na forma regimental, foi encaminhado a plenário, né, para deliberação. Em razão do adiamento da manifestação do plenário para a semana subsequente, o que significa aqui na questão? Esse projeto ele foi aprovado pelas duas casas? Ainda não. Esse projeto, ele foi, olha aqui, ó, ele foi aprovado pela comissão, tudo bem, só que alcançaram lá 1/10 da assinatura dos membros da casa e entraram com recurso pedindo para que essa matéria não fosse aprovada só pela comissão, fosse aprovada em plenário. Aí vai ter que ir para plenário. Plenário é o quê? Vai ter que ser decidido, votado por todos os parlamentares daquela casa. Tá ok? Só que isso aqui, essa votação em plenário foi adiada, né, para a semana posterior. O presidente com pressa falou não. Ah é? Então beleza. Eu vou editar uma medida provisória sobre essa temática. A pergunta é, ele pode editar medida provisória sobre essa mesma temática? Pode, cuidado, pode por quê? Olha o que eu te ensinei. Ele não pode editar medida provisória quando o projeto de lei já está aprovado na Casa Iniciadora e Revisora e está dependendo só de sanção ou veto. Aqui nessa situação que eu te mostrei da questão, o projeto não foi aprovado ainda, porque ainda falta ser aprovado pelo plenário da Casa Revisora. Então, se ele não foi aprovado ainda, o presidente pode editar medida provisória sobre aquela temática. Todos entenderam? Todos entenderam? Então, olha lá, à luz da sistemática constitucional, é correto afirmar, com abstração e considerações, em torno de sua relevância e urgência, que a medida provisória aqui, MPX, ó, não apresenta qualquer irregularidade. Gabarito letra A. Por quê? Não tem irregularidade alguma. Tá? Olha aqui, a B. Não poderia ter o objeto descrito na narrativa. Qual é o objeto aqui? Vamos lá lembrar, ó. Aspecto da propriedade de unidades imobiliárias conjugada com o uso de áreas comuns. Não tem vedação, tá? Não existe vedação. Lá na medida provisória nós estudamos as vedações, né, temáticas, não é isso? Por exemplo, eu não posso versar sobre direito penal incriminador, eu não posso versar sobre direito processual penal e nem direito processual civil. A pergunta é, eu posso editar medida provisória que trata sobre direito civil? Direito civil posso. Não pode ser tema de direito processual civil. Lembra que eu falei?
Direito do trabalho pode? Pode. Direito tributário pode? Pode. Agora, por exemplo, um tema que é de lei complementar, uma matéria que a Constituição definiu que tem que ser regulamentado por lei complementar, pode por medida provisória? Aí não pode. Lembra que a gente estudou isso na aula? Então cuidado, tá? Não poderia ter o objeto descrito na narrativa? Pode sim. Não poderia ser editado no momento descrito? Pode sim. Acarretou o arquivamento do processo legislativo concernente ao projeto de lei? Nada a ver. Não será apreciado pela comissão mista, considerando o estágio de tramitação do projeto de lei? Nada a ver, senhores. Aqui você tem que tomar cuidado, não tem regularidade alguma. Agora vamos mudar o exemplo. E se tivesse sido aprovado pela Casa Revisora em plenário? Aí agora o presidente poderia editar medida provisória? Agora não. Agora já está aprovado pelas casas, ele não pode mais editar a medida provisória sobre aquela mesma temática, naquele mesmo apresentando aquela mesma regra que estaria ali no projeto de lei. Tá ok? Beleza? Então, questão 50, alternativa A. Com o objetivo de atender às necessidades urgentes do Poder Judiciário Federal, o Presidente da República editou a medida provisória número X, dispondo sobre a organização dos tribunais regionais federais, o que foi muito comemorado por seus membros. Após o trâmite regular, a medida provisória teve sua votação iniciada na Câmara, sendo aprovada nessa Casa Legislativa e posteriormente no Senado, sem alterações, também foi aprovada. Daí decorreu a promulgação da Lei Y, ou seja, essa medida provisória foi aprovada na Câmara e no Senado, ela foi convertida em lei. O que foi feito pelo presidente da mesa do Congresso Nacional. Vem cá, nessa situação aqui, tá? Eu tenho alguma coisa errada, tá tudo certo, vamos ver, ó. Não apresentem correção. B. Somente apresentem correção em relação à casa iniciadora. Isso aqui está errado, porque realmente toda espécie normativa que é de iniciativa do presidente, a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados. E a questão está falando, ó. Câmara dos Deputados, votação iniciada na Câmara dos Deputados, para depois ser no Senado. Então a casa iniciadora não foi a Câmara? Não foi isso? Eu estou falando de medida provisória, que só pode ser de iniciativa do presidente, então tá errado, tá? A casa iniciadora está correta. A questão está falando que tem correção em relação à casa iniciadora. Não, tá certo? Somente apresentem correção em relação ao objeto da medida provisória. E aí? Vamos analisar? Presta atenção, senhores. Vou te dar o gabarito, tá? Somente apresentem correção? Sim, ela tem uma incorreção aqui. Então A já não pode ser, tá? Qual é a incorreção? O que está errado aqui? O objeto da medida provisória. Cuidado. Dê uma olhada lá nas nossas aulas, no nosso material, onde eu falo para vocês dos limites acerca da medida provisória. Medida provisória não pode ser utilizada para realizar organização judiciária. Até porque organização judiciária não é de competência do presidente. Organização judiciária deve ser feita através da apresentação de um projeto de lei, e isso aqui, a iniciativa é do próprio Poder Judiciário. Tá ok? Então tomem cuidado com isso. Organização judiciária não pode ser objeto de medida provisória. E o presidente fez o quê? Ele editou medida provisória tentando o quê? Olha lá, ó. Atender necessidades do Poder Judiciário Federal, dispondo sobre organização dos tribunais regionais federais. Opa! Essa organização dos tribunais regionais federais é uma organização do Poder Judiciário. Isso aqui não pode ser feito por medida provisória, até porque, presidente, você não tem competência para isso. Entenderam? Então, esse é o erro. Alternativa C. Aí ele coloca lá, ó, somente apresentem correção em relação à promulgação no âmbito do Poder Legislativo. Não, tá certinho. Somente apresenta correção em relação à votação em separado nas casas. Não, votação em separado mesmo. Casa iniciadora e depois casa revisora. Então, gabarito 51, letra C. C de casa. Beleza? Vamos lá. Ainda em relação às medidas provisórias, julguem os itens que se seguem com base no entendimento jurisprudencial do STF. Vamos lá. Primeiro aqui, ó. É legítima a edição de medida provisória por chefe do Poder Executivo Estadual, governadores,
porquanto a norma constitucional a respeito da edição de medidas provisórias pelo presidente da República é preceito de reprodução obrigatória pelos estados. Cuidado, cuidado, peguinha, olha aqui. Pode o chefe do Poder Executivo Estadual, governadores, editar medida provisória? Pode, desde que esteja previsto na Constituição Estadual. Beleza. Agora vem cá. Pode, eu não falei que é obrigatório. A maioria dos estados, para quem não sabe, não adotam medida provisória, tá? Como espécie normativa estadual, medida provisória estadual, de competência do governador. A maioria dos estados não adotam isso. As constituições estaduais, a maioria das constituições estaduais não adotam medida provisória, tá? Então o que acontece? Poder não significa, aqui nesse exemplo, nessa situação específica, não significa que é obrigatório que os estados reproduzam obrigatoriamente a possibilidade do governador de editar medida provisória. Vai existir essa possibilidade se a Constituição Estadual prever isso. Se ela não prever, não tem problema, o governador não vai ter, nesse caso, competência para editar medida provisória, porque essa espécie normativa não é reconhecida pela Constituição Estadual. Entenderam? Beleza? Então, por que a 1 está errada? Porque não é um preceito de reprodução obrigatória pelos estados. Cada estado define se vai ter medida provisória, aí no caso de competência do governador, ou não. Beleza? 2. Haja visto o caráter transitório e precário das medidas provisórias, a sua publicação não implica, a publicação de uma medida provisória não implica a revogação de lei anterior que verse sobre o mesmo tema, em sentido contrário, mas apenas suspensão dos seus efeitos no ordenamento jurídico. Perfeito! O que eu te falei? O que eu tinha te explicado? A edição de uma medida provisória suspende a lei que tratava do mesmo tema. Suspende, não revoga. Quando essa medida provisória, se ela for aprovada, aí ela é convertida em lei, aí sim revoga a lei anterior. Então, realmente não revoga de imediato, ela só suspende. 3. É inconstitucional medida provisória cujo conteúdo normativo caracteriza a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória proposta anteriormente e que não tenha sido apreciada dentro do prazo estabelecido na Constituição Federal. E aí, pessoal? E aí, o que você acha? Lembra que eu te falei? Olha só, de novo. É inconstitucional medida provisória cujo conteúdo normativo caracteriza a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória proposta anteriormente e que não tenha sido apreciada dentro do prazo estabelecido na Constituição Federal. Senhores, se a medida provisória ela foi editada pelo presidente e ela tem prazo, e as casas, Câmara e Senado, não analisaram ela até o prazo dela de validade, ela vai... Esgotou o prazo, não foi aprovada, significa que ela não virou lei. Então o prazo dela estourou? Estourou. Ela perde a eficácia. Não é isso? Ótimo. Pode o presidente da República editar outra medida provisória logo em seguida? Ou seja, na mesma sessão legislativa? Não pode. Não pode fazer isso. Por quê? Princípio da irrepetibilidade. Não pode, porque senão o presidente ele ia vencer pelo cansaço. Olha que interessante, ele edita uma medida provisória. Foi rejeitada? No outro dia ele edita outra. Ah, mas foi rejeitada? Outro dia ele edita outra. A medida provisória ela produz efeito imediato. Se ela produz efeito imediato, o presidente da República pudesse fazer isso, certo? Ele ia vencer pelo cansaço. Entenderam? Então, se a medida provisória não foi, ela foi rejeitada ou ela não foi convertida em lei, né? Ela não foi decidida pelas casas, as casas ficaram caladas e estourou o prazo dela. Estourou o prazo, meu amigo, já era, ela perde eficácia. Ela tem esse prazo para ser aprovada e convertida em lei. Se não foi aprovada e convertida em lei, acabou, ela perde eficácia pelo decurso do prazo. E se perder eficácia, o presidente não pode, na mesma sessão legislativa, apresentar outra medida provisória sobre o mesmo tema. Isso aqui ele está reeditando a medida provisória, tá? Então a 3 está correto. Qual o gabarito, então? Assinale a opção correta, vamos lá, peraí. Apenas o item 1 está correto? Não, o item 1 está errado. Apenas o item 2 está correto? Não, o 2 está correto, mas o 3 também. Apenas os itens 1 e 3 estão corretos? Não, o 1 está errado.
Apenas os itens 2 e 3 estão corretos, porque um está errado, perfeito, gabarito da 52, alternativa D de dado. Beleza? Vamos lá. A Constituição Federal de 1988 admite a edição de medida provisória que discipline a... Vamos ver aqui. Eu posso ter medida provisória que trate da criação de uma nova hipótese de inelegibilidade eleitoral? Posso? Não posso. O que eu te falei? Um dos limites da medida provisória é o quê? Tratar sobre direito eleitoral, não é isso? Normas eleitorais, não é isso? Não pode, tá? Autorização de créditos adicionais e suplementares relativos ao orçamento anual. Ah, o presidente ele quer, né, jogar ali um créditozinho adicional porque o dinheiro não deu. Pode através de medida provisória? Negativo. Não pode crédito adicional e crédito suplementar, né, ali no orçamento através de medida provisória, tá? Não confunda crédito adicional e crédito suplementar, que não pode ser objeto de medida provisória, com crédito extraordinário. O que é crédito extraordinário? Estou diante de uma situação, né, de grave repercussão em decorrência ali de calamidade, por exemplo, da natureza. Vou dar um grande exemplo aqui, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, senhores, nós tivemos aquela enchente ali em alguns municípios ali do Rio Grande do Sul que, na verdade, destruíram cidades. Destruíram, literalmente, cidades. Poxa, a União tem que mandar um dinheiro para ajudar. Só que isso não estava previsto, ninguém imaginou que isso ia acontecer. E aí, o que eu faço? O presidente está diante de uma situação de relevância e urgência? Está. Ele pode editar uma medida provisória, aqui, ó, agora falando de crédito extraordinário, dinheirinho a mais por uma situação extraordinária, tá? Crédito extraordinário pode por medida provisória, lembra que eu ensinei? Agora, crédito adicional ou suplementar, que não é algo assim que é tão urgente, mas o dinheiro não deu, aí por medida provisória não. Então, crédito extraordinário pode medida provisória, crédito adicional e suplementar não. Mas a questão está falando do quê? Autorização de créditos adicionais e suplementares relativos ao orçamento anual. Não pode por medida provisória. Instituição de impostos. E a D, criação de novo tipo penal. Cuidado, não pode medida provisória versar sobre direito penal, direito processual penal e direito processual civil, lembra? Agora, cuidado sobre direito penal. Cuidado. O que o STF entende? Não pode o presidente adotar, editar medida provisória tratando de direito penal, mas tratando de norma incriminadora. O que é norma incriminadora? É aquela norma que está estabelecendo crime e definindo pena. Existem normas no direito penal que não são incriminadoras, tá? Agora, grande parte do direito penal é constituído por normas incriminadoras, normas que estão definindo crimes e estabelecendo penas. Cuidado! Direito penal incriminador não pode ser objeto de medida provisória. Aí, olha só. E a criação de um novo tipo penal? Senhores, se eu estou criando um novo tipo penal, estou criando um novo crime, eu estou tratando de direito penal incriminador. Incriminador. Aí a pergunta é, pode direito penal incriminador? Direito penal incriminador não pode ser objeto de medida provisória. Então só sobra qual? Instituição de impostos. Eu posso instituir imposto por medida provisória? Posso. Posso instituir imposto por medida provisória. Tá ok? Beleza? Então 53, gabarito, letra C. 54, vamos lá. No âmbito federal, a competência para a proposição de medida provisória é... Vamos lá. Quem é que edita a medida provisória no âmbito federal, senhores? Somente o presidente da República. Ninguém mais. Vamos lá. Alternativa A. Exclusiva do presidente da República, devendo ser apreciada em sessão separada pelo plenário de ambas as casas do Congresso, Câmara e Senado, e sua votação iniciada no Senado. Toda matéria legislativa que é de iniciativa do presidente inicia necessariamente na Câmara. Então, a casa iniciadora não é o Senado. O erro está aqui. B. Exclusiva do presidente da República? Até aqui está certo. Devendo ser apreciada em sessão separada? Até aqui está certo. Pelo plenário de ambas as casas do Congresso? Até aqui está certo. E sua votação iniciada na Câmara dos Deputados? Aqui agora está tudo certo. Gabarito 54, letra B.
Então vamos achar o erro das outras? C. Concorrente entre o presidente e membros do Congresso? Não, medida provisória é ato privativo exclusivo do presidente da República. Tá? Então tá errado, não tem nada de concorrente. Exclusiva do presidente da República, devendo ser apreciada por meio de votação a ser realizada em comissão mista, formada por deputados e senadores. Cuidado com isso. Não, senhores. Negativo. A comissão mista, ela elabora um parecer. Quem vai decidir se aprova é o plenário das casas. Plenário da Câmara, plenário do Senado. Já que é medida provisória, a iniciativa necessariamente é do presidente, porque só ele tem essa iniciativa, né, de editar a medida provisória. Então a casa iniciadora é necessariamente a Câmara dos Deputados e a revisora é o Senado. Mas passa pelas duas separadamente, tá ok? E é votado aqui, ó, pela casa. Não é por comissão mista, não. Tá ok? Beleza? Então, 54, gabarito, letra B de bola. Vamos lá. Estamos já finalizando. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de lei. É isso mesmo, medida provisória não produz efeito imediato, então ela tem força de lei. Tá ok. Entretanto, algumas matérias não podem ser normatizadas por medida provisória. Assinale a alternativa que apresenta essa condição, ou seja, o que aqui não pode ser objeto de medida provisória. Você notou tanto que cai em prova de concurso os limites de medida provisória? Quais temas que não pode, quais situações que não pode? Então tome cuidado com isso, tá? Vamos lá. Matérias reservadas à lei ordinária. A lei ordinária pode, o que não pode é matéria reservada à lei complementar. Então esse não é o nosso gabarito. Matéria sobre Código Civil. E aí? Direito Civil. Direito Civil pode. O que não pode é direito penal, direito processual penal e direito processual civil. Direito processual civil não pode medida provisória, mas direito civil pode. Matérias versando sobre nacionalidade, cidadania e direitos políticos. E aí? O que eu te ensinei? Nacionalidade, cidadania, direitos políticos, direito eleitoral, não é isso? Né? Normas eleitorais, sistema eleitoral, eleições, etc. Isso aqui, nada disso pode ser objeto de medida provisória. Então o gabarito da questão 55 é a letra C de dado. C de dado, ó, C de casa, perdão. Não é isso? Então nacionalidade, cidadania, direitos políticos, sistema eleitoral, etc. Nada disso pode ser por medida provisória. Então o gabarito é a letra C. Vamos lá. Matérias regulamentando direitos sociais. Pode, não tem problema. Matéria sobre educação e saúde. Pode. Um exemplo aqui, ó, que eu dei até em sala de aula, sobre educação, por exemplo, foi uma medida provisória, verídico isso, adotada pelo, na época, presidente da República, Michel Temer, onde ele, o quê? Através de medida provisória, ele reestruturou, né, mudou a estrutura todinha do ensino médio. Na minha época, a gente estudava até a 8ª série e ia para o 1º ano, 2º ano, 3º ano. Agora não, agora os meninos estudam até 9º ano, não é isso? Na minha época não existia isso. Isso foi uma reestruturação feita com base em medida provisória. Medida provisória editada pelo presidente na época, Michel Temer. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas e aí, professor? Isso aqui tem o que de urgente e relevante? O Michel Temer alegou o quê? E de forma brilhante, ele alegou. Relevante porque a educação é relevante para o meu governo. Já quebrou todo mundo. A educação sempre é relevante. A educação que muda vidas, né? E urgente por quê? Ele alegou urgente porque foi constatado que o Brasil, a educação brasileira, é uma das piores do mundo, através de uma pesquisa que fizeram. Então, é urgente que tomemos algumas iniciativas para mudar esse cenário onde a nossa educação é tida como uma das piores do mundo. Passou. Beleza? Tranquilo? 55, gabarito, letra C. Vamos lá. A medida provisória X, posteriormente convertida em lei, então ela foi convertida em lei, dispôs sobre os limites territoriais de algumas unidades de conservação criadas por decreto, a fim de que no local fossem construídas usinas hidrelétricas. À época da edição da medida provisória, havia relevância e urgência que justificava a edição da medida, em que pese o fato de os empreendimentos hidrelétricos que justificassem a afetação das áreas ainda dependessem de licenciamentos ambientais, nos quais seriam analisados os impactos e avaliada a conveniência e escolha dos sítios a serem
efetivamente alagados. Vem cá, deixa eu te explicar uma coisa interessante, tá? Eu posso ter medida provisória, que a jurisprudência eu expliquei na aula, eu posso ter medida provisória tratando sobre direito ambiental? O que o STF entende? A priori sim, desde que essa norma apresentada, essas regras apresentadas pela medida provisória, que trata sobre direito ambiental, tá, não esteja restringindo, diminuindo o grau de proteção ambiental. Traduzindo, eu posso ter medida provisória sobre direito ambiental? Posso, desde que não esteja diminuindo a proteção do meio ambiente. Tem que estar aumentando, tem que estar ampliando. Por que eu estou falando isso? Olha só. Marca correta. As áreas de preservação permanente e áreas de reserva legal são espécies de espaços territoriais especialmente protegidos. Diferentemente das unidades de conservação. Então, unidade de conservação não é protegida? Olha o nome, unidade de conservação. Unidade de conservação não é protegido. Se é uma unidade de conservação, deve ser conservado. Por quê? Porque tem uma proteção, tá? Então, pela lógica, eu saberia que isso aqui está errado. Mas vamos imaginar, pessoal, não entendo nada de unidade de conservação, etc. Então pula. Ficou na dúvida? Pula. Vamos ver se a gente acha correta. A aplicação do princípio da proibição do retrocesso socioambiental não pode engessar a ação legislativa e administrativa, sendo constitucionalmente permitido conferir certa margem de discricionariedade às autoridades públicas em matéria ambiental para dispor sobre desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação, como ocorreu no caso da edição dessa medida provisória. Ei, da onde é que você tirou isso? O princípio da proibição do retrocesso socioambiental. Ei, nós demoramos muito para proteger o meio ambiente. Agora você está querendo retroceder? Não pode. Aí ele está falando aqui que esse princípio, que realmente existe, não pode impedir a atuação do legislador e do Poder Executivo, né? Uma vez que o Poder Executivo ele tem uma certa discricionariedade, né? E ele pode sim desafetar e reduzir limites através de medida provisória. Epa, se eu estou desafetando e reduzindo limites de proteção de uma unidade de conservação, essa minha medida provisória, ela está ampliando ou diminuindo o grau de proteção do meio ambiente? Diminuindo. Se ela está diminuindo, não pode por medida provisória. Não é isso o entendimento do Supremo? Então a questão está errada. É constitucional a redução ou a supressão de espaços territoriais, especialmente protegidos, como é o caso das unidades de conservação, desde que feita por instrumentos normativos do mesmo nível hierárquico do que as criou, o que não ocorreu no caso da medida provisória, considerando que as unidades de conservação foram criadas por meio de decreto. Não, tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Ah, professor, mas eu não saberia, fiquei na dúvida nessa. Pula, ele está pedindo a correta? Pula, vamos ver as outras. A proteção ao meio ambiente é um limite material explícito à edição de medida provisória, pois consta expressamente do elenco das limitações previstas no artigo 62, parágrafo 1º. Você vai ver comigo que não, isso aqui não está previsto, tá? Não tem nada falando lá de direito ambiental, não. Não tem nada expresso, tá? Não pode sobre direito civil, sobre direito processual civil, perdão. Não pode sobre direito penal, normas incriminadoras. Não pode sobre direito processual penal. Não pode tratando de matéria que é assunto de lei complementar. Tudo isso está aqui, ó, no 62, parágrafo 1º. Mas não tem nada falando de direito ambiental. Então essa regra que você me ensinou vem da onde, professor? Da jurisprudência. Olha aqui, ó. Agora vamos ver aí. A desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só pode ser feita mediante lei específica. Medida provisória não. Você quer desafetar, você quer reduzir um limite de uma unidade de conservação? Faça isso através de como? Apresente um projeto de lei. Esse projeto de lei vai, se ele for aprovado, aí tudo bem. Agora, por medida provisória não. Por quê? Por que por medida provisória não? Medida provisória ela não produz efeitos de imediato? Ah, professor, ela produz efeito de imediato, mas se lá na frente, logo em seguida, o Congresso Nacional não concordar e rejeitar,
ela perde eficácia, tudo bem. Só que se ela produz efeitos de imediato, até o Congresso rejeitar ela já produziu efeitos e eu já tive aqui o meio ambiente sendo devastado. E, senhores, dependendo do tipo de comportamento, do tipo de conduta que venha a atingir o meio ambiente, eu estou falando de situações aqui que não tem reparação, filho. Vamos imaginar que demorou 30 dias para o Congresso derrubar a medida, rejeitar a medida. Em 30 dias, meu amigo, eu acabo com a metade da Amazônia, dependendo da estrutura que eu tenha. Entenderam o que eu estou te falando? Direito ambiental não pode ser regulamentado por medida provisória, não pode ser objeto de medida provisória, se a norma que essa medida provisória está apresentando é uma norma que diminua a proteção do meio ambiente. Agora, se estiver aumentando, aí pode por medida provisória. Beleza? Última questão aqui do nosso simulado, e eu faço algumas observações com vocês. Vamos lá. O ato normativo elaborado e editado pelo presidente da República. Então, peraí. É o presidente da República que está elaborando o ato normativo. Qual ato normativo é esse? Não sei, vamos ver. Em virtude de autorização do Poder Legislativo. Opa, o Poder Legislativo autorizou, então, né? Mediante o quê? Resolução. E dentro dos limites, né, ela traçado, dentro dos limites, né, o presidente da República, né, a editar um ato normativo. Opa, vem cá, deixa eu te perguntar. Quando o Poder Legislativo autoriza o presidente da República, que é o chefe do Poder Executivo, a editar um ato normativo, que é uma norma, só que aí o Poder Legislativo, ao autorizar, que é feito através de resolução, ele estabelece os limites, não pode passar disso aqui. A pergunta é, isso aqui é definição de quê? Senhores, quando o presidente da República edita ato normativo decorrente da autorização do Poder Legislativo, isso aqui é o que eu chamo de lei delegada. Isso aqui é o que nós estudamos, lei delegada. Tá ok? Por que lei delegada? O Poder Legislativo delegou, autorizou o chefe do Poder Executivo a realizar um ato normativo, uma lei, sobre esse tema. Só que aí, o Poder Legislativo estabelece os limites. Por que o Poder Legislativo está autorizando aqui, professor? Por que depende da autorização do Poder Legislativo? Porque, nesse caso de lei delegada, o presidente não teria competência para tratar daquele tema. Por isso que a competência é do Poder Legislativo. Por isso que o presidente pede para o Poder Legislativo e, se ele conceder, aí sim o presidente edita o ato e esse ato é chamado de lei delegada. Tranquilo? Tranquilo até aqui? Lei delegada, hoje ela não é mais utilizada na prática. Por quê? Porque o presidente da República ele tem uma espécie normativa muito mais fácil para ele, muito mais rápido, que ele não precisa ficar pedindo o Poder Legislativo. Qual é? Medida provisória. Então, na prática, o presidente nem lembra quando foi a última lei delegada, tá? Tem muitos anos. Beleza? Senhores, vamos lá. Nós finalizamos nosso simulado aqui, a correção do nosso simulado. Eu vou fazer um vídeo que eu vou estar postando para vocês, provavelmente amanhã, onde eu vou te ensinar a revisar. Eu vou te ensinar, lembra que eu falei no começo da correção, que não adianta nada você chegar aqui, fazer simulado, chegar aqui, botar no 2.0, não anotar nada, né? E não tentar corrigir o que você errou. Eu tenho certeza que você errou algumas questões. É normal, tá? Isso é normal, o erro faz parte da preparação. Você aprende muito mais com os erros do que com os acertos. Eu já tive inúmeros alunos, mas muitos alunos, tá? Que eles erravam muito no começo do curso. Mas eles eram dedicados, né? E eles revisavam, eles corrigiam, eles faziam do jeitinho que eu vou ensinar você nesse outro vídeo que eu vou fazer, vou estar lançando amanhã, tá? E eles foram aprovados em concurso público. E por outro lado, eu tive inúmeros alunos que acertavam, quase gabaritavam, alguns até gabaritavam alguns simulados e não foram aprovados em concurso. Como? Porque eles deixaram de revisar. Eles deixaram de revisar por quê? Soberba. Ah, não, esse tema aqui eu gabaritei o simulado, já sei, domino. Não revisou o conteúdo, vai esquecendo e chega na hora da prova, ele confunde uma coisa com a outra, perdeu várias questões e não foi aprovado. Então o que eu estou te falando? O grande segredo da sua aprovação está na revisão, tá? E com esse simulado, o que você vai fazer? Tá aqui o gabarito final, tá? Deixei aí para você.
O que você vai fazer? Quando eu te pedir para pegar um caderno, mas eu tenho notebook, prefiro trabalhar com notebook, não tem problema, abra um documento separado do seu notebook. E você vai fazer como? Você vai corrigir o simulado da seguinte forma. Questão 1. A alternativa correta é a C? Sim. Por quê? Aí você vai colocar a A, tá lá, aí você vai colocar a sua anotação embaixo. A A tá errada por isso, isso, isso e isso. A B tá errada por isso, isso, isso e isso. A C tá correta de acordo com tal regra. A D tá errada por isso, isso e isso. Se você fizer isso, você vai falar assim, mas isso vai demorar demais. Você vai perder um tempinho, mas você não está perdendo tempo na verdade. Sabe por quê? Porque com esse material bem elaborado, da forma que eu vou te ensinar nesse próximo encontro de amanhã, você vai procurar no canal, tá? Vai estar aí amanhã. Aprenda a revisar, vai estar alguma coisa assim, tá? Você vai ver aí, só ir na playlist, você vai ver comigo aí uma aula que eu vou separar só para te ensinar a montar esse caderno. Eu vou pegar esse simulado e eu vou fazer isso aqui e vou te mostrar como é que deve ser feito. Vou te mostrar cada questãozinha dessa, ó. Assim, 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 essa. Olha como é que eu fiz aqui. Vou te mostrar, assiste esse vídeo, ele é importantíssimo. Se você fizer isso e aprender a fazer isso como eu vou te ensinar no próximo encontro, o seu material de revisão está pronto sobre esse tema. Você, ao revisar poder legislativo e poder executivo, que é o tema, são os temas desse simulado, você não vai, pelo amor de Deus, assistir todas essas aulas de novo. Não dá tempo. Você não vai para frente. São 44 aulas só de poder legislativo, senhores, que eu elaborei para vocês. Completíssima. Poder executivo, se eu não me engano, são 10 a 11, não sei. Tá por volta disso aí. Você vai assistir todas essas aulas de novo. E as outras matérias? Então, a partir de agora, você já estudou, você já assistiu essas aulas. Agora, se você não assistiu essas aulas, você já está errado, está fazendo simulado. Você só faz o simulado depois que você termina o conteúdo. Terminou o conteúdo, simulado. Certo? Aí, você vai corrigir o simulado dessa forma e a partir daqui, você vai aprender outros conteúdos comigo. Nós estamos estudando nacionalidade agora. Quando você for revisar Poder Legislativo e Executivo, você vai revisar somente esse caderno de respostas. Porque aqui eu descentralizei e coloquei as questões que tratam de todos os temas que podem cair na sua prova. Beleza? Só posso fazer outras questões? Pode, não tem problema. Pode ir lá entrar no que concurso, né? Qualquer site que você seja assinante aí e fazer outras questões, tá? Não tem problema. Posso acrescentar outras aqui? Pode, desde que você faça dessa forma. Dessa forma. Entenderam? Então, a título de exemplo, só para você entender aqui, ó. Vamos colocar aqui, lá atrás aqui, por exemplo. Vamos colocar aqui, ó. Vou pegar uma questão aqui qualquer. Que dê pra gente comentar um pouco. Pronto, vamos pegar essa daqui. Olha aqui, ó. Como é que seria isso? Aqui você colocou no seu caderno, né? Notou bonitinho ou no seu notebook. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, computados os brancos e nulos? Primeira parte está errada. Nós já vimos isso. Por quê? Porque não computa brancos e nulos. Aí como é que você vai fazer? Você vai colocar assim no seu caderno. Resposta, depois da questão. Resposta. Você coloca, ó. Primeira parte está incorreta, pois apesar do presidente da República ser eleito em primeiro turno através da maioria absoluta de votos, que essa parte está certa, não serão computados os votos brancos e nulos, pois o conceito de voto válido nada mais é do que, aí você coloca, todos os votos excluindo votos brancos e nulos. Você está vendo que você está explicando por que essa parte está errada? Não é só, está errado. Não, você está explicando. Porque quando você está escrevendo isso aqui, seu cérebro está entendendo. Ah, essa daqui então está errado por causa disso. Seu cérebro está falando, pô, essa informação você está vendo de novo. Então essa informação é importante. Ele joga para tua memória a longo prazo.
você não esquece mais. A revisão é o segredo. Segunda parte, você vai colocar. Segunda parte. Se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta da primeira votação, será realizada imediatamente a eleição, que no caso seria o segundo turno, concorrendo os 2 candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Você vai colocar, a segunda parte está incorreta, por quê? Apesar de todas as características estarem certas, né? São os 2 candidatos mais votados que vão para o segundo turno, vai ser eleito aquele que tiver a maioria dos votos válidos, beleza? As eleições em segundo turno não ocorrem de forma imediata. Elas vão ocorrer no último domingo de outubro. Lembrando que o primeiro turno ocorre no primeiro domingo de outubro. Cara, você está colocando, você está explicando por que a questão está certa e por que a questão está errada. Aí, com esse material, quando você for revisar lá na frente, você vai ler a questão, vai ver a resposta, vai lembrar tudo bonitinho e vai lembrar do tema. Acabou, cara. Você consegue fazendo isso? Ah, pessoal, mas vou demorar 2 dias para fazer só isso aqui. Sim, só que tem uma vantagem, tá? Ao invés de você demorar 1 mês assistindo as aulas tudo de novo para revisar, você consegue, com esse material pronto, você consegue revisar Poder Legislativo e Executivo em 2 dias. E eu te garanto isso. 2 dias você consegue revisar isso aqui. Você entendeu a importância? Então, preste atenção. Lembrando que eu vou aprofundar isso aqui nesse vídeo separado que eu vou estar lançando para vocês aí amanhã, tá? Então, se você às vezes está assistindo esse vídeo, né, posteriormente, provavelmente já vai estar até aí no canal para você, tá? Então dá uma olhadinha aí e assista o vídeo, tá? Vai estar alguma coisa assim, ó, aprenda a revisar, aprendendo a revisar e etc. Vou falar detalhes por detalhes sobre a revisão. Por quê? Porque a revisão é a parte mais importante da sua preparação, tá? Ela é mais importante do que o aprendizado do conteúdo. Você entender o conteúdo sem a revisão não adianta nada, beleza? Um grande abraço a todos, tá? Parabéns aí, você que fez o simulado bonitinho. Se você não foi tão bem, não tem problema, basta corrigir, né? Anotar bonitinho para você não errar o que você, lá na frente, o que você errou agora. Você vai ver que no próximo simulado, que eu vou colocar questões também desse tema, porque os simulados são cumulativos, tá? Você vai acertar o que você errou dessa forma, dessa vez, desde que você tenha feito o que eu estou te falando. Se você não fizer isso, eu vou te dar esse mesmo simulado daqui a 2 meses e você vai errar de novo o que você errou aqui. Tranquilo? Então, segue esse caminho que você vai se dar bem. Confia em mim. Um grande abraço a todos.